Meus irmãos, boa tarde a todos. Sempre com a gratidão em primeiro lugar ao nosso Criador, ao nosso Mestre Jesus e aos Espíritos que sempre estão conosco, escoltando os nossos afazeres. Nós estamos mais uma vez nessa oportunidade, grande oportunidades que temos que valorizar, dar honra a essas horas que nós estamos aqui, continuando com a nossa pequena tarefa em favor de nós mesmos e também atendendo o chamado dos nossos irmãos que buscam tanto em nós. Nós estamos seguindo o Evangelho, a letra do nosso Senhor Jesus Cristo, mas queremos hoje falar com o Mestre Jesus para que Ele possa nos dar coragem e perseverança para que esse mesmo Evangelho de luz, esse escrínio de luz celeste, essa diretoria que está aqui dentro do Evangelho para nós, siga os nossos passos. Estamos seguindo a letra desse Evangelho, mas queremos a força para que esse Evangelho siga conosco nos nossos afazeres do cotidiano, nos passos daqueles que sofrem mais do que nós, nos nossos familiares, nos nossos amigos e muito mais nosso serviço em relação aos nossos adversários, acompanhando esse Evangelho. Então, nesta tarde de hoje, Alexandre e eu estamos aqui mais uma vez, apóstolo, para que assim possamos então, nessa reflexão, honrar mais uma vez, eu repito, esses minutos que nós estamos tendo a permissão sobre os desígnios de Deus. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça, mas nos dê também aquela coragem na seriedade de ajudar o próximo. Muito bom. Olá a todos. Mais uma vez aqui, essa tarde de domingo, bendita tarde de domingo, na qual nós podemos aprender um pouco mais, estudar um pouco mais. E isso amplia as nossas compreensões do Evangelho. Essa luz divina que sempre será novidade para todos nós que estamos em um mundo de provas e expiações. Por isso que nós devemos, como a Donda começou primeiramente, sempre agradecer. Agradecer por tudo, agradecer pela espiritualidade maior que está conosco, agradecer a oportunidade que temos de poder estudar o Evangelho e de poder compreender pelo menos um pouquinho e compartilhar então essa oportunidade. Então nós temos, além da gratidão, buscar a esperança de que nós vamos compreender as leis de Deus e que nós possamos partir mais para a prática dessas leis, tão pouco praticada, principalmente nos tempos atuais. Nós estamos seguindo o Evangelho, como a Donda disse, e nós agora partimos para o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. Tendo Pilatos entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos teriam combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Muito bom. Vamos entender o que o Cristo quis dizer, que o meu reino não é deste mundo, assim como também, com o passar do tempo que nós vamos estudando o Evangelho, nós vamos percebendo que nós também não somos do mundo, o nosso reino também não é o mundo. Nós participamos desse reino do Cristo, do mundo espiritual. A vida futura que vem dizer aqui. E por que vem dizer vida futura? Porque nós estamos encarnados, nós vamos voltar para ela, nós estaremos lá novamente, porque aqui é uma escola, um estágio que passamos nessa morada bendita do Pai. E quando o Cristo vem dizer que, sim, eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Então muitos perguntam, tá, que tipo de rei ele é? Vamos entender a realeza do Cristo. O Cristo, ele é um espírito crístico, um espírito que alcançou, pelo menos até onde sabemos, a mais alta escala de evolução espiritual que se pode ter. Ele é um espírito crístico, está acima dos espíritos puros.
E para que consigamos isso, porque nós podemos alcançar também esse patamar do Cristo, mas vai demorar muito ainda, porque estamos na infância da humanidade, mas nós podemos, desde que aceitemos as leis de Deus, aceitemos as oportunidades que nós temos nessas escolas maravilhosas como a Terra, e possamos seguir em frente. Por quê? Porque o reino do Cristo também são as bem-aventuranças, também é a fraternidade. Por isso que ele diz assim, meu reino ainda não é deste mundo. Onde que ele fala lá no final mais ou menos assim, ó. Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos teriam combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. O que quer dizer? Vai ser sim o reino no qual todos nós vamos compreender a espiritualidade aqui. Todos nós vamos ser felizes aqui neste mundo ainda. Por quê? Porque esse mundo ainda vai progredir mais, ainda está agora há pouco, já já nós estamos alcançando o mundo de regeneração. Vai vir também o quê? Mundo feliz ainda aqui nessa terra. E aqueles que abraçam então esta oportunidade vão seguir junto, vão caminhar junto, porque a civilização é incompleta? É. Porém nós vamos reencarnando, nós vamos voltando, e devagar nós vamos superando as nossas dificuldades e vamos nos melhorando. A civilização é incompleta agora, mas ela será completa. Nós logo seremos civilizados, estaremos em um patamar melhor. Mas vamos compreender um pouquinho mais do Cristo ainda. Quando ele diz assim, meu reino não é deste mundo. Ele pertence ao reino espiritual. Ele está de lá governando a todos nós. Ele manda os seus ministros, ele manda os seus profetas. Desde lá atrás, quando começou a humanidade terrena, até os tempos atuais, ele mesmo em espírito e verdade veio à Terra, mas não para provar e nem para espiar. Porque muitos acreditam que ele lá atrás, ele veio para passar por alguma dificuldade como nós passamos. Não, ele veio para nos ensinar a lei de amor. Então, para que nós possamos compreender a lei de amor, é preciso entender que o mundo de provas e expiações, para amar, muitas vezes a gente sofre a ingratidão. Nós sofremos o fato de o outro não nos compreender, de termos opiniões diferentes. A todo momento nós vemos isso ainda no mundo. Cultura do ódio que nós vemos por aí. E lá atrás não era diferente, e ele também passou por isso. Veio ensinar a lei de Deus, mas ele precisou então combater até mesmo os homens que se diziam de Deus. E estes, quando viam que o Cristo trazia então ideias novas, ideias boas, mas que eram ao contrário às dos fariseus principalmente, eles preferiam fazer o quê? O que fizeram com profetas lá atrás. Matar o Cristo, matar a palavra. Mas eles não conseguiram, nós sabemos disto, é por isso que nós hoje estudamos o cristianismo e a doutrina espírita. Veio então trazer mais conhecimentos que nós não entendemos lá atrás, veio acrescentar para nós. E é interessante quando o Cristo vem dizer assim, para um bom rapaz que chega até nele e diz assim, bom mestre, o que eu preciso fazer para alcançar o reino dos céus? E o Cristo diz assim, quem te disse que eu sou bom? Bom só Deus o é. O Cristo não aceita o título de bom, mas aceita o título de mestre. E por que ele aceita o título de mestre e não aceita o título de bom? Porque antes ele foi aprendiz, antes ele foi como nós. Mas até mesmo muitos espíritas não compreendem isso. Antes do Cristo vir a essa terra, ele já existia o quê? Não tem nem como eu te falar aqui, eu falar para vocês a quantidade de anos que ele já existe. E que ele começou lá atrás como nós. Mas ele foi passando então desde os planetas primitivos de prova e expiação, regeneração, e alcançou o patamar de espírito crístico. E é por isso que ele diz que não é bom desde sempre. Porque bom desde sempre, só Deus e só Ele é o seu igual. Então ele aceita o título de mestre. Por quê? Porque quem é mestre que nós conhecemos, vamos falar no mundo, senão aquele que já passou pelas lições iniciais e terminou as finais e então se formou um mestre.
Por isso que ele aceita o título de mestre. Ele já passou por todas as dificuldades que nós passamos hoje. Ele já errou também. Porém, aprendeu com seus erros, como nós estamos buscando fazer. Aprender com os nossos erros e evoluir espiritualmente. E a partir do momento que ele se tornou um espírito crístico, sabendo então o que é o amor de verdade, o que é a sabedoria de verdade, ele busca perante Deus abraçar os seus irmãos menores. Então por isso que ele diz que é rei, mas que o reino dele não é deste mundo, porque ele governa o mundo espiritual aqui na terra. E ele então coordena nós que somos seus alunos, podemos dizer também seus súditos, porém seus irmãos. E ele vem nos dizer uma coisa, que nenhuma ovelha se perderá. O que quer dizer? O progresso se fará. Por mais que muitos de nós, até religiosos, não acreditam na humanidade, diz que ela está desregrada, até mesmo espíritas, é porque nós não estamos estudando o suficiente. É porque a nossa fé ainda está abaixo das nossas dúvidas. Quando nós elevarmos a nossa fé acima das nossas dúvidas, nós vamos ter certeza, sim, de que o mundo está progredindo. E principalmente porque nós temos o costume de olhar para trás só para os nossos erros, defeitos e ficar reclamando que eu fiz aquilo, que eu sofri dessa maneira, que eu perdi entes queridos. Então nós ficamos no futuro nos arrastando por causa do presente, nos arrastando por causa do passado. Mas nós não aproveitamos o passado para aprender com ele. Nós não voltamos lá atrás para entender que a humanidade progrediu sim. Antes nós éramos muito bárbaros. Vamos observar os tempos atuais. Antes andávamos armados na rua, com espadas, com armas de fogo. Hoje isso não acontece mais. Antigamente as pessoas morriam nas ruas. Isso era a coisa mais normal do mundo. Hoje, se por exemplo nós vemos então uma morte de um ser, mesmo não sendo um conhecido, o nosso coração sente por ele. E por que isso? Porque nós estamos progredindo, sim. A maior parte dos crimes que encontramos, eles acontecem, na maior parte das vezes, na calada da noite, às escuras. As pessoas fazem escondido. Por que fazem escondido? Porque sabem que é errado. As leis de Deus ainda não estão ali de fato, mas pelo menos o lençol das leis de Deus já estão ali. Um lençol fino ainda, que não consegue cobrir todas as nossas impurezas, a nossa ignorância. Mas nós vamos reencarnar, nós vamos voltar, nós vamos aprender pela lei de causa e efeito. E com o tempo, esse lençol de conhecimentos que nós temos já das leis de Deus, ele vai engrossando ao ponto de chegar na grossura de uma colcha ou de um cobertor. Aí ele terá a capacidade, sim, de cobrir-nos do frio da nossa ignorância e poder nos direcionar melhor. Aí sim estaremos numa civilização mais avançada e condizendo com esse nome, civilizada. Maravilha, Alexandre. Enquanto o Alexandre dissecava que Jesus falou que nasceu e não veio aqui para ficar aqui, porque o reino dele não é daqui, eu escutei uma voz falando: que maravilha essa situação que eu pude entrar junto com vocês. Lembrando do terço da igreja, que todos nós contamos as contas, mas que nós já deixamos esse terço para fazer um terço na obra de Deus em favor do próximo. Olha que maravilha! Isso foi uma voz que está aqui conosco falando. E ele fala que para perceber esse capítulo, Jesus falando com Pilatos, é preciso ter a luz da verdade para escutar a voz do Cristo no âmago do nosso ser. Então ampliemos, meus irmãos, a nossa força interior, fazendo uma lavagem nas nossas mentes, aproveitando toda a situação, porque a natureza comunga conosco dando sinais, mas sinais de verdade, que o Cristo, é um Cristo só que nós temos a seguir. Mas lembrando das nuances da vida xaveriana que também está em nossa vida, não como história, como verdades que nós participamos. Nós estamos mais uma vez aqui, não querendo que Jesus seja o rei,
que seja o mestre como ele aceitou ser o mestre de todos nós. Ele vai seguir sendo esse mestre, mas o mestre generoso que não cobra nada de nós, mas espera por nós. Ele, o grande mestre, esperando as nossas mãos no trabalho do bem, mostra para nós que nascer de novo é preciso, porque a vida futura é o nascer de novo. Podemos reencarnar mesmo nessa reencarnação, como o Alexandre falou. Se a gente buscar o passado e trazer todas as experiências sofridas, que não são sofridas, foram criadas por nós mesmos, e fazer dessas experiências uma escada, um degrau para nós lubrificarmos este agora, compreendendo esse reino de Deus que já está dentro de nós, então com certeza essa vida futura estará conosco, mas em outros passos, em outras nuances e em outras certezas das verdades do Cristo que já estão em toda a humanidade. Toda a humanidade está sofrendo, mas todos levantaram um pouco do véu da ignorância e estão clamando pelo nosso Mestre. Por isso nós estamos aqui até agradecendo essa lamúria que nós estamos passando. Parece uma labareda que passou em nós, mas ela está esquentando a nossa fé. Essa fé que assegura os nossos passos, que esse reino de Deus vai estar conosco nessa vida futura. Muito bom. Que nós possamos abraçar esses ensinamentos e buscar entendê-los com o coração. Tá certo que a espiritualidade é um mundo invisível, do qual muitos de nós não acreditam nela por não poder ver, nem poder sentir. Mas então Cristo chega ali para um de seus discípulos, como que ele chamava? Eu esqueci. Aquele que precisava ver para crer. Tomé. Chega até Tomé e diz assim: olha, eu fico muito feliz que por eu ter aparecido para você e você ter me tocado, ter me sentido, você então está aí alegre de poder sentir toda essa harmonia que eu trago até vocês. Mas mais felizes serão aqueles que não estão me tocando, que não estão me vendo, mas que acreditam em mim e que acreditam nas leis de Deus. Porque uma coisa nós podemos ter certeza: nós não conseguimos ver de noite o que nós vemos de dia, mas nós sentimos. Em nossos sonhos nós sentimos a espiritualidade e nós vamos para ela. Nós temos os nossos pressentimentos, nós temos as nossas intuições. E muitos de nós já conseguem ver, mesmo acordados, já conseguem sentir, mesmo acordados. Porque cada vez mais nós vamos nos aproximando deste mundo conforme a nossa compreensão e conforme a nossa vontade de acreditar nele. Maravilha, né? Podemos passar para outro livro? Então, nós escolhemos aqui do Vinha de Luz, que não sei se vocês já perceberam, o Alexandre está com Kardec e eu estou mais com o Chico. Continuando um com o outro, nós vamos encontrar o Cristo, né? Opa. Lógico, né? Então, a leitura número 60. Que fazeis de especial? Jesus, Mateus. Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônio de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Olha o tanto que Emmanuel teve coragem de botar a gente na frente, né? Que ele está falando que nós estamos com patrimônio na mão, e nós temos mesmo. Por isso a responsabilidade está mais conosco. Não adianta falar que é espírita se não ser cristão e atuar dentro dos parâmetros desse cristianismo. Em verdade sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte. Olha aí que atenção que ele deu para nós. Ele confia tanto em nós, Emmanuel, que ele já está dando os parâmetros do segmento quando a gente deixar o corpo de carne, enfronhar em espírito e deixar que o Cristo manifeste por nós em toda a região espiritual que nós temos, na essência divina criada por Deus, que se encontram na escola temporária da terra, em favor da iluminação espiritual que lhes é necessário e é forçoso. Nós somos criados para ser felizes e para ser evoluídos. É imperioso isso aí. Que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia. Olha aí o perigo da gente desperdiçar o tempo em cada dia que nós vivemos. Ah, deixo para amanhã. Esse amanhã pertence
a divindade. Aproveitemos então agora, né? Que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor é o estímulo às mais altas realizações. Olha aí, quando a gente percebe que Jesus espera por nossas lutas, quem tem que criar a paz das lutas somos nós, para ter uma paz diferente. Então, a paz é para ser exercida no nosso meio do serviço, não é para bater em ninguém. Então, as nossas altas realizações vai passar todas pelas dores. E é uma dor que nós já compreendemos, porque se a gente não dá muita trégua para a tristeza, ela fica sem graça, ela sai. A alegria chega, que a gente vai tocando o barco na direção com o Cristo, mas com o Cristo de verdade, caminhando conosco. Que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora. Que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem. Que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção de poderes divinos. Que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão, olha que maravilha, de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento, que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente. Olha, toda pessoa que está doente, a gente percebe, eu não queria morrer agora não, ainda queria fazer mais alguma coisa. A esperança é tão forte dentro do ser humano que ele está surpreendido pela dor, mas jamais ele pensa na morte do corpo, ele quer aproveitar. Tamanha é a bondade de Deus para conosco, colocar a gente numa escola grandiosa como essa, que deixa a gente ter interesse de várias coisas para a gente não sair daqui. É maravilhoso pensar no Espiritismo dentro desse mundo turbulento, mas que é um mundo que foi escolhido para nós crescermos. Que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que eles dizem respeito no campo infinito da vida. Nós temos que ter muito cuidado com o nosso plantio. O nosso plantio não é com palavras, é com ações. Mas essas ações, se tiver interesse de aparecer e receber palmas, nós já estamos com a falsidade com o Cristo. Porque nós queremos até ter consideração uns com os outros. Por exemplo, o interesse do Alexandre aqui conosco, e eu também, como todos nós da casa, espiritualmente falando, até as visitas que não comungam com o mesmo ideal religioso, mas conta com essa presença nossa aqui domingo. Tamanho respeito que eles têm por nós. Então, essa infinita vida, que é o campo de trabalho nosso, que é sair caminhando sempre, é que diz respeito aos nossos atos. Efetivamente, sabemos tudo isso, somos todos conscientes disso. Como o Alexandre falou, falta o quê? Armar o lençol, mas não para deitar, para suavizar o nosso corpo espiritual, mas dar encaminhamento, buscando um travesseiro recheado de lutas. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre. Que fazeis mais que os outros? Então, o que nós temos que fazer mais que os outros não é crescendo, inchando e tomando o lugar de outro. É aproveitar esse outro que nunca deveria ser outro, deveria ser todos nossos irmãos. Mas, por enquanto, devido às nossas necessidades e incompreensões de convivência, a gente ainda fala o outro. Verdade. É triste, né? Mas como nós já temos compreensão que esse outro é o caminho até o Cristo, verdadeiramente nós estamos querendo acompanhar este Cristo que pergunta para nós, o que fazer de especial? Então, seremos então diferentes da doutrina espírita, se quisermos então seguir os preceitos iniciados pela revelação nova, que é o Cristo em nós. Muito bom. Vamos compreender que todas as leis de Deus se realizarão, todas elas.
principalmente quando o ser humano se atentar a uma lei, a de justiça, de amor e de caridade. Ele, se atentando somente a essa, todas as outras se realizarão, porque é essa lei, a partir do momento que estejamos atentados a ela, seguindo a ela, então naturalmente vai regenerando a todos, porque todos vão praticando de dentro para fora, e não é esperando que o outro pratique dele para comigo, porque o mais importante é amar e não esperar ser amado. A humanidade vai evoluir quando ela pôr isso em sua mente, que o mais importante é amar e não esperar ser amado. Podemos finalizar ou você quer falar mais alguma coisa? A gente fica assim, até numa saudade de uma coisa que está na esperança que a gente vai ser feliz. Parece que eu já tenho saudade da terra que eu já vivi para trás. Mas essa terra que eu já vivi para trás, que já está me dando um caminho mais certo para a vida futura, está encaminhada pelo Evangelho. E muito mais quando a gente reúne ao pé de uma mesa, tablado, que deveria ser honrado todos os dias. Porque quando o Evangelho está em nossa casa, já é uma oportunidade muito grande. Quando ele vem para as nossas mãos, outra oportunidade, aberto e lido pelos nossos olhos da carne, precisa ser lido pelos olhos da nossa alma. Então essa é a importância do Evangelho em nós, companheiros. É de extrema, assim, qualidade de vida que nós estamos passando. Como nós, na reunião passada, falamos de Militão, que ele disse que a gente já evoluiu, porque repassamos por vários quadros da vida, né? Inclusive áreas diferentes, línguas diferentes e religiões diferentes, mas para acompanhar o mesmo Cristo. Então essa é a importância dessa hora que nós estamos aqui, com o Evangelho aberto, não só passando para vocês, contando com vocês nas próximas reuniões, para que o nosso coração seja ungido pela amizade sincera de acompanhar os passos de Jesus. Sejamos íntimos de Jesus no trabalho. Que Ele nos abençoe. Muito bom. Vamos elevar as nossas mentes ao nosso Senhor Deus Pai, mais uma vez agradecer essa bendita oportunidade de podermos estar aqui estudando o seu Evangelho, buscando compreender um pouco mais das suas leis, para que nós possamos caminhar no dia a dia praticando-as. Agradecendo também a espiritualidade maior que nos auxiliou, que nos intuiu, e pedindo mais uma vez para essa espiritualidade que esteja por todos nós, principalmente para aqueles mais acamados, hospitalizados, que estão nas ruas e aqueles que ainda não compreendem a necessidade da religiosidade em suas vidas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E um abraço a todos. Graças a Deus, né? Até a próxima. Vamos em frente, né?